Hoje eu vou ensinar sobre o solo do seu coração. Mateus 16:24 diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, um discípulo, ou seja, alguém que ele pode usar poderosamente. Você não vai cumprir o seu chamado nesta terra a menos que se torne um discípulo. Discípulo, na verdade, significa um aprendiz, um estudante. Então, você é um discípulo por toda a vida, certo? O que significa que você é um estudante por toda a vida. Deus tem tanto para derramar em você, especialmente agora, nesta estação. Nesta estação, a maioria dos cristãos vende um vinho totalmente velho, achando que era vinho novo. Não era nada do vinho novo. Basicamente, alguns vieram de uma mistura, mas Jesus diz que para receber o vinho novo você precisa deixar completamente o seu odre velho e ter um odre totalmente novo, ou então você não conseguirá receber, guardar e nutrir esse precioso vinho novo. Então, é muito importante saber a estação em que estamos, especialmente a estação em que estamos agora, como aqueles de vocês cujos olhos se abriram recentemente para o poder de Deus. E por recentemente, isso pode significar até alguns anos. Isso não é muito comparado a décadas sem conhecer Jesus ou a décadas de doutrina do vinho velho dentro de você, sabe? É muito importante para vocês que entraram recentemente no vinho novo, seus olhos espirituais se abriram recentemente para tantas coisas sobre o reino espiritual que vocês não conheciam. O poder de Deus, a compaixão e o amor de Deus. Muitos de vocês foram cristãos por décadas e realmente não conheciam o amor de Deus. Vocês nunca foram mostrados o amor de Deus de forma precisa. Vocês foram mostrados uma versão farisaica de Deus. Como os fariseus representaram Deus de forma errada, certo? Então, muitos de vocês, seus olhos se abriram recentemente para o amor de Deus. Há tanto que vocês precisam aprender porque entraram recentemente no vinho novo. Vocês começaram recentemente a receber o vinho novo e ainda tem muito vinho velho para tirar de dentro de vocês. Essa é a realidade de muitos de vocês. Por isso, é tão importante que vocês estejam sempre se humilhando para saber que são aprendizes por toda a vida e que têm muito a aprender. Muito. Amém? E isso fica claro se você não está vendo os frutos, se você não está vendo os frutos de Jesus no caráter e nas obras na sua vida. Essa é uma maneira fácil de perceber que você ainda tem muito mais para receber, muito mais para aprender e muitas áreas para crescer. Amém? Então, seja humilde, seja verdadeiro consigo mesmo, seja honesto consigo mesmo, para que você possa continuar aprendendo. Amém? Então, para ser um discípulo, você precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso significa fazer as coisas que você não quer fazer as coisas que a sua carne não quer fazer. Você precisa tomar a sua cruz para realmente ser um discípulo de Jesus. Você precisa negar completamente a si mesmo, o que significa render tudo. Crucificar o seu velho eu, crucificar toda a natureza carnal. Gálatas 5:24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Aqueles que pertencem a Cristo, eles crucificaram completamente. Não parcialmente crucificados, não 90% crucificados. Eles crucificaram totalmente o seu velho eu, a sua velha natureza. Isso é o que é necessário para ser um discípulo de Jesus. Isso não é necessário para ser apenas um frequentador da igreja, alguém que se chama de cristão, mas para ser um discípulo, para ser alguém que Deus pode usar e cumprir o seu propósito nesta terra, você precisa crucificar completamente o seu velho eu. E muitos de vocês precisam ouvir isso porque muitos ainda não crucificaram completamente a sua velha natureza, apenas parcialmente. Apenas partes
do seu velho eu. Agora, você não quer acabar como os israelitas que vagaram no Egito, quer? Os israelitas que vagavam pelo Egito, isso cabia a eles. Se eles estavam vagando e demorando anos para chegar à Terra Prometida, ou se iriam rápido. Dependia deles. Mas porque escolheram se apegar ao seu lado egípcio, tiveram que vagar. Eles estavam estagnados, eles não estavam crescendo. Os israelitas estavam reclamando no deserto. Os israelitas não estavam se humilhando e realmente vendo espiritualmente que Deus estava com Moisés e que podiam confiar em Moisés, mesmo quando não entendiam as coisas. Eles podiam confiar que Deus estava com Moisés, que eles podiam confiar na liderança de Moisés, e então começaram a questionar Moisés. E ao questionar Moisés, estavam questionando Deus, porque foi Deus quem designou Moisés como líder e era Deus com Moisés. Deus guiando Moisés. As ações de Moisés eram guiadas por Deus. Então, se eles estavam questionando as ações de Moisés, estavam questionando Deus. Eles começaram a questionar Deus, começaram a questionar Moisés e reclamar. Começaram a reclamar da comida que Deus estava liberando sobrenaturalmente do céu para eles. Em certo momento, disseram seria melhor se estivéssemos de volta no Egito. Preferíamos estar de volta no Egito. Veja, essa era a parte egípcia deles, que gostava da vida egípcia, que gostava do velho modo de viver, do velho estilo de vida egípcio. Essa parte deles estava viva, não estava crucificada. E isso foi o que lhes causou tantos problemas. Isso os impediu de crescer. E, por isso, a maioria deles não cumpriu seu propósito, não andaram em seu chamado, não entraram na terra prometida porque simplesmente não conseguiam crescer. Escolheram não crescer e eles precisavam crescer para parar de andar em círculos e seguir em frente até a terra prometida. Mas, porque escolheram não crescer, continuaram andando em círculos. Mas dependia deles. Então você precisa garantir que o seu eu egípcio seja totalmente crucificado. O que acontece se você não crucificar completamente a sua velha natureza, o seu velho eu? É que fica assim. Você será um bom cristão a maior parte do tempo. Você agirá de forma piedosa a maior parte do tempo. Nesses momentos, o seu velho eu está dormindo, não está ativo, não está vindo à tona. Mas, de vez em quando, vem tentações. Algum tipo de tentação desperta o velho eu que ainda não foi crucificado. E esse velho eu desperta e faz você agir na carne. Causa caos, representa Deus de forma errada. É isso que acontece. Por isso, alguns de vocês podem perceber que estão indo bem, estão vivendo de forma pura e justa, mas de vez em quando agem de uma maneira da qual não se orgulham. Por quê? Porque isso está acontecendo? Porque você ainda não crucificou completamente o seu velho eu. Você ainda não negou essa parte da sua carne. Você precisa ir contra os caminhos da carne. Você precisa se opor a isso. Precisa dizer: não, eu não quero isso na minha vida. Isso não representa Jesus corretamente. Isso não é puro. Eu não quero isso. Eu desprezo isso. Saia da minha vida. Eu nego isso. Eu crucifico essa parte de mim. Mas você precisa entender que as partes que ainda não crucificou são as partes que você gosta. Que você vai discutir, vai dar desculpas na sua mente pensando: está tudo bem, isso está tudo bem. Eu vejo os outros cristãos fazendo isso também, então está tudo bem. Eu vejo outros cristãos que têm grandes plataformas, até ministros, fazendo isso também, falando isso também, postando isso também. Então, tá tudo bem. No fundo, você sente a convicção.
Mas dá desculpas. Dá desculpas, porque você gosta disso. Essa parte da carne, você gosta dela. Então, pense nisso. Ser morno. E eu passei anos sendo morna antes que meus olhos se abrissem para o poder e o amor de Deus. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei como é ser morno. Eu sei que quando você é morno, você gosta das coisas de Deus, você ama a Deus, mas também gosta de algumas coisas do mundo. Mas você não vai tão fundo no mundo, só um pouquinho. Um pouquinho está bem. Tá tudo bem. Porque você vê os outros fazendo isso, porque não é tão ruim quanto o que os outros estão fazendo. A forma como você está colocando o pé no mundo, no vinho velho, você justifica essas coisas porque gosta dos dois. Você precisa abraçar a correção do Espírito Santo. Você precisa abraçar essa convicção que você realmente sente e você realmente sente. E então tenta esconder isso. Você precisa, em vez de desprezar essa convicção, abraçá-la. Deus corrige aqueles que ele ama. Então, quando você sente a convicção, eu não deveria estar fazendo isso. Em vez de pensar, mas eu gosto de fazer isso. Ao invés disso, aprenda a ver como realmente é. Aprenda a ver que a convicção de Deus é para o seu bem. É para te ajudar. Não é para te punir. Não é para te impedir de se divertir tanto. É para o seu bem. E eu te prometo uma coisa: a diversão com Jesus é muito melhor do que a diversão do mundo. E a diversão do vinho velho. Ouça-me nisso, porque eu sei que muitos de vocês aqui, que estão aqui, as partes que você ainda não crucificaram, para muitos de vocês, não são as coisas do mundo, mas as coisas do vinho velho. Então, enquanto eu falo hoje, receba isso da forma que você precisa ouvir. Amém? Mas o motivo pelo qual as pessoas gostam de se divertir é pelo jeito que isso as faz sentir, certo? As pessoas gostam de se divertir. As pessoas gostam de fazer coisas por diversão porque isso traz felicidade, um sorriso no rosto, faz sentir-se bem. Mas a alegria, a satisfação, paz, a empolgação, a energia que Jesus traz na vontade dele é muito maior. Muito maior do que a felicidade ou qualquer tipo de sentimento que você sente quando se diverte do jeito do mundo. Eu posso te prometer isso, de verdade. Eu não prometo muitas coisas, mas posso te prometer isso. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu não prometo coisas que eu não posso garantir isso a vocês. É isso que eu quero dizer. Mas isso eu posso garantir. A vontade de Deus é o melhor lugar para estar no mundo. É o melhor. Então você precisa entender que quando a convicção vem, você precisa mudar sua mentalidade, porque quando você está no vinho velho, quando ainda não entende a graça e o amor e a compaixão de Deus e vê ele como alguém julgador, então você recebe a convicção com julgamento. Você a recebe com condenação, certo? E sempre que há julgamento e força, tipo, não faça isso, você não deveria fazer isso faz alguém querer se rebelar. Não faz a pessoa querer obedecer com alegria quando algo vem com força, certo? Então é muito importante que você renove a sua mente com o que Deus te mostrou sobre o amor e a bondade dele. Essa verdade que eu estou dizendo, que a vontade de Deus é o melhor lugar para estar. Assim, quando a convicção vier, quando vier através de um ensinamento, quando vier com uma voz suave, enquanto você está prestes a fazer algo, prestes a postar algo, veja isso como amor, veja isso como algo bom. Sim, isso é para o meu bem. Sim, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu quero desprezar o que o Senhor despreza. Deus, eu quero desprezar as coisas da carne. Eu quero desprezar o vinho velho. Eu quero desprezar para poder negar. Amém?
Aleluia. Então, para ser um discípulo e tomar a sua cruz, para ser um discípulo de Jesus, você precisa brilhar a sua luz, você precisa ser a luz do mundo. Você precisa representar Jesus corretamente, plenamente. As pessoas estão observando, isso é algo sério. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo, qualquer estilo de vida que não representa Jesus corretamente, você precisa crucificar para ser a luz. Qualquer coisa que você esteja fazendo, qualquer maneira de agir, qualquer palavra que esteja dizendo, qualquer coisa que esteja postando, que não esteja em conformidade com o reino de Deus, representando o reino de Deus e Jesus corretamente, você precisa negar e crucificar. Qualquer coisa que não esteja representando Jesus corretamente, de forma pura, crucifique. Isso é o que Deus está pedindo. Aleluia? É muito importante. Antes de tudo, vou para Mateus 13:1. É muito importante que você faça a sua parte. Faça a sua parte para que Deus possa moldar você para ser como Ele. Você precisa tomar a ação de negar, você precisa tomar a ação de crucificar a sua carne, precisa tomar a ação de receber a correção e fazer algo a respeito. Aplicar essa correção e convicção na sua vida. É aí que entramos no tema do solo do seu coração. Cuidando do solo do seu coração para que as sementes que Deus planta possa crescer. Então vamos para a escritura agora, Mateus 13:1. Então ele lhes contou muitas coisas por parábolas, dizendo: Um agricultor saiu para semear a sua semente. Enquanto espalhava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Brotou rapidamente porque a terra era rasa. Mas quando o sol surgiu, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Ainda outras sementes caíram em boa terra, onde produziram uma colheita 100, 60 ou 30 vezes mais do que foi semeado. Quem tem ouvidos, ouça. Então, ouça o que significa a parábola. Vamos para o versículo 18. Ouça então o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem sobre o reino e não a atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Esta é a semente semeada à beira do caminho. A semente que caiu em solo pedregoso se refere àquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas, como não tem raiz, dura pouco tempo. Quando surge algum problema ou perseguição por causa da palavra, logo cai. A semente que caiu entre os espinhos se refere àquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas a semente que caiu em boa terra se refere àquele que ouve a palavra e a entende. Este é o que produz uma colheita, 100, 60 ou 30 vezes mais do que foi semeado. Aleluia. Então, Deus é o semeador. Esta é a parábola do semeador. Deus é o semeador e ele está plantando sementes em você. As sementes que ele está plantando em você são sua palavra. As suas palavras, rema, que são baseadas na Bíblia. Logos. Logos significa palavra escrita, a Bíblia. Rema significa palavra presente de Deus, então o rema é Deus falando algo para você agora. E isso vem através da voz suave e do Espírito Santo. E virá principalmente através do seu líder espiritual ou líderes, quando eles ensinam. Porque você precisa de ajuda para entender a palavra de Deus. Você precisa de ajuda. É por isso que Deus deu o ministério quíntuplo. Efésios 4:11 diz: O Espírito derramou dons sobre a igreja. Foram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o propósito desses dons, para resumir, é equipar os crentes para que não sejam mais cristãos imaturos,
bebês espirituais que são levados pelos esquemas do diabo. Mas, ao contrário, que sejam maduros, tão maduros que não apenas sejam vitoriosos em sua própria vida espiritual sobre o diabo, porque a sua vida não deveria ser esse combate constante com o diabo. A Bíblia diz que somos mais que vencedores. Outra tradução diz que ele nos deu vitória esmagadora. O poder de Deus comparado ao do diabo é uma piada. Quero dizer, é risível a diferença. É algo de se rir a diferença. O que quero dizer é que o diabo é apenas um mentiroso. Ele tenta fazer parecer que ele e Deus têm o mesmo poder. Mas é uma piada, é uma grande piada. É hilário. É tão hilário. Se você pudesse ver fisicamente, medir, tipo, o tamanho de Deus, ele iria até o teto aqui. E, obviamente, é muito maior do que isso. Então, em comparação, se formos colocar em proporção, o diabo é menor que um grão de areia. Ele é microscópico. Se Deus chegasse até o teto, apenas nessa comparação, ele seria um milionésimo de um grão de areia ou um bilionésimo. Eu nem sei, mas você entende o que eu quero dizer? Se você pudesse ver fisicamente, você riria do diabo. Ele é um mentiroso. Aleluia. De qualquer forma, você não deveria estar em combate constante com o diabo. Você deveria estar andando em vitória esmagadora sobre o diabo. Essa é a minha vida todos os dias. Glória a Deus. Eu ando em vitória esmagadora sobre o diabo. Eu não passo tempo pensando no diabo. Eu não passo tempo angustiada com os planos do diabo sobre a minha vida. Eu não dou a ele nenhum pingo do meu pensamento, do meu tempo. Qualquer ataque que Deus permita, eu sei que Deus vai usar para o meu bem. Haha, se deu mal, diabo. Então, o único momento em que penso no diabo é para rir dele quando ele me ataca, sabendo que ele vai pagar por isso. Aleluia, glória a Deus. Mas por que eu falo com essa fé? Porque eu fui equipada pelo ministério quíntuplo. O meu pai espiritual é um profeta. Os ensinamentos ungidos dele abriram meus olhos espirituais. Então eu posso ver. Deus está lá em cima. Você nem consegue ver o diabo. Eu vejo isso. Eu vejo isso na minha vida. E eu fui equipada para conhecer os esquemas do diabo e como vencê-lo toda vez. É por isso que eu ando com essa fé. Ok? E é assim que você também deve andar. Andar nessa fé confiante, nessa vitória esmagadora. Para andar nessa vitória esmagadora, você precisa ser equipado como eu fui equipada. Você precisa de ensinos ungidos que abrem seus olhos espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Bíblia é muito clara nisso. Nós precisamos do ministério quíntuplo, precisamos de ensinos ungidos para nos equipar. Equipar? O que isso significa? Equipar você para ser espiritualmente maduro. O que é esse equipar? Como isso se parece? Equipar você para entender a Bíblia, porque ela é o nosso mapa. Ela é tudo. Tudo o que precisamos saber está na Bíblia, na palavra de Deus. É o mapa de como ter vitória sobre o diabo. Está tudo ali. Mas você precisa de revelação sobre o que Deus realmente está falando através da sua palavra. Os fariseus crucificavam Os fariseus crucificaram Jesus por causa da revelação errada que tinham da palavra de Deus. Veja como é importante ter a revelação certa, a revelação de Jesus sobre a palavra de Deus. Você precisa desse equipar para não acabar como um fariseu. Em vez disso, ser como um discípulo. Você precisa de ensinos ungidos para entender a palavra de Deus. Aleluia! Então, Deus é o semeador e ele usa os seus ministros ungidos como vasos pelos quais a semente é liberada. Servos de Deus como eu, por exemplo, eu coopero com Deus para semear uma semente na sua vida através dos ensinamentos. Então, agora estou plantando uma semente em você. Deus está, nós estamos cooperando juntos. Mas eu estou semeando na sua vida. Essas palavras são sementes. Elas estão vivas e vão te transformar profundamente. Foi assim que eu fui transformada. Pelo meu pai espiritual plantando sementes em mim. A palavra de Deus em mim, essas sementes espirituais. E eu te digo, isso é verdade. Não é empolgante vir para a igreja sabendo disso?
Não é empolgante ouvir com toda atenção na ponta da cadeira os ensinamentos? Quando você entende isso? O poder dos ensinamentos ungidos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu sinto o Espírito Santo neste lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Então, agora, eu estou plantando sementes. Deus está plantando sementes em você através de mim, através dos ensinamentos. Assim como este versículo, é disso que este versículo está falando. Ele está dizendo a palavra, as sementes estão sendo colocadas em você. E quando está em boa terra, no bom solo, quando o solo do coração é bom, versículo 23. A semente que caiu em boa terra se refere àquele que ouve a palavra e a entende. Esse é o que produz uma colheita de 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado. Uh! Poderoso! Vocês estão animados para receber a palavra de Deus? Veja o que pode produzir, veja o que você pode produzir por essa semente. Por esse ensinamento de 45, 50 minutos sendo liberado na sua vida, 100 vezes. 100 vezes de colheita pode vir através disso. Como isso se manifesta? Bem, seus olhos espirituais se abrem muito mais. Você é transformado de tal forma que Deus pode derramar a unção dele em você, porque agora ele confia em você e pode te usar para tocar muitas vidas. É isso que significa a colheita. Mas isso só vem para aqueles que entendem. E o que diz? Entendem? Entendem. Aqueles que ouvem a palavra. Aqueles que têm os ouvidos totalmente abertos. Significando ouvir espiritualmente, significando vir com expectativa de que Deus vai falar com você, não que a apóstola Catherine vai falar com você, não que uma pessoa vai falar com você. Você não vem para ouvir um sermão, você vem para receber sementes de Deus. Mas você precisa vir com essa expectativa, você precisa vir com essa humildade. Eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa semente. E eu não tenho uma floresta completa, um jardim completo. Eu preciso dessa semente hoje, porque meu jardim está um pouco vazio. Eu preciso dessa semente. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso de mais entendimento dos caminhos de Deus, do seu vinho novo. Eu preciso dessa palavra. Então, quando você vem à igreja, quando você entra em uma transmissão ao vivo, você deve vir com uma expectativa séria. Deus quer plantar uma semente em mim que pode render 100 vezes de colheita. Isso é muito importante, isso é realmente importante. Isso é algo grande. Eu preciso tratar isso com muita seriedade, que essa palavra de Deus é tão transformadora, ela pode mudar muitas vidas. Essa palavra que eu recebo hoje, por causa de como ela pode me transformar para que Deus me use para mudar muitas vidas. Isso exige humildade. Isso exige humildade. Realmente exige humildade. Essa é a pessoa que ouve e que e a Bíblia diz várias vezes que são os humildes, os puros de coração, que verão a Deus, que são os humildes que receberão as revelações de Deus. Como Jesus disse, na verdade, é uma parte entre essa parábola. Ele diz: esses fariseus aqui, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas bem-aventurados são vocês que veem e ouvem. E ele está falando aos discípulos. Então, qual foi a diferença? Os discípulos eram humildes. Os fariseus tinham orgulho. Eles eram sabe-tudo. Eles conheciam a palavra de Deus muito bem. Eles eram crentes, seguidores de Deus há muito tempo. Então, eles não conseguiam ouvir a nova coisa que Jesus estava tentando ensinar. Então, não conseguiam receber. Ele lançava a semente sobre eles e as aves tiravam imediatamente. Eles não valorizavam a semente para que ela pudesse descer ao coração, ao solo do coração e germinar, ser coberta e protegida. Sabe? Quando você planta uma semente na terra, você não coloca na superfície. Você precisa enterrá-la profundamente para que possa germinar e ser protegida, para que as aves não arranquem, para que não seja pisada. Aleluia. Essa é a diferença. Você precisa ser humilde. Você precisa ser humilde.
Você precisa ser verdadeiro consigo mesmo, como mencionei, e ver que ainda precisa crescer. Você não tem todos os frutos totalmente como Jesus tem, como os discípulos tinham, ou mesmo como os frutos que você vê hoje em servos de Deus. Você precisa de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso aprender. Eu preciso mudar. Eu não sou uma discípula profissional, não, longe disso. Sou uma do jardim de infância. Venha com o coração humilde assim. Quando você vem receber a palavra de Deus, não é o momento de estar confiante em si. Você precisa estar confiante no Senhor, sim, mas precisa primeiro ser humilde e receber, para então estar confiante no Senhor. Confiante no que o Senhor revelou a você, mas você precisa aprender primeiro. Então, quando vier à igreja, venha com esse coração humilde de criança. Há tanto que tenho para aprender e estou pronto. Eu vou receber essa palavra de Deus hoje. Eu convido e recebo correção e convicção de braços abertos. Me dá, Senhor. Me humilha, Senhor. Me corrige, Senhor. Porque o Senhor me ama. Eu recebo o seu amor, porque Deus corrige aqueles que ama. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus. É o seu trabalho cultivar o solo do seu coração. Esse é o seu trabalho. Não é meu trabalho garantir que você cresça. O meu trabalho é plantar sementes. O seu trabalho é garantir que você cresça. Aliás, eu não faço isso por diversão. Eu não ensino por diversão. Servos de Deus não ensinam por diversão. Eu definitivamente não prego por diversão, porque o meu testemunho é que falar em público era o meu maior medo e fraqueza. E eu nunca fui do tipo de, eu tenho uma revelação poderosa de Deus, quero fazer uma live, quero pregar para muitas pessoas o que Deus me falou. Isso nunca fui eu. Não. Isso é totalmente Deus. Essa habilidade de pregar e o fogo que eu tenho para pregar agora, glória a Deus. Eu não faço isso por diversão. Servos de Deus não pregam por diversão. Servos de Deus não pregam só porque é domingo e precisamos pregar um sermão. Nós não fazemos isso só para cumprir o programa. Não, não fazemos isso. Servos de Deus ensinam. Eu ensino porque fui enviada pelo governo do Reino de Deus para liberar esta revelação que Deus me confiou por causa de vocês. Para liberar para vocês. Para ajudá-los a serem quem Deus quer que vocês sejam. É por isso que eu prego e ensino a vocês. Eu ensino a vocês. E eu ensino a vocês. É por isso que Deus me ordena ensinar, para ajudá-los a serem quem Deus os chamou para ser. Não é para o meu benefício, não é para a minha diversão, não é para cumprir um ritual religioso de domingo. Então você precisa ver dessa forma. Não vem apenas para cumprir um costume. Eu estou vindo para receber uma palavra que eu preciso. Aleluia. Então, na Escritura, vemos que as aves podem simplesmente pegar a semente se ela ficar na superfície do solo. Então, o que acontece é que as pessoas amam a Deus, amam o vinho novo, amam o avivamento, mas não estão levando a palavra de Deus tão a sério quanto deveriam. Não estão levando esses ensinamentos tão a sério quanto deveriam. Levam a sério os ensinamentos que gostam, mas os que trazem convicção. Mas eu gosto dessa parte do vinho velho. Tem certeza que essa parte do vinho velho não é vinho novo? Isso passa na mente delas em vez de receberem a semente. Então você deve estar aqui com o coração aberto, sabe? Preparando. Você está preparando o seu coração, está cavando, certo? Está cavando, abrindo espaço no solo, para que a semente vá para baixo da terra em vez de ficar na superfície. Esse é o seu trabalho, vir e preparar. Eu me esvazio, estou cavando o solo. Eu me esvazio das coisas que achei que sabia, do vinho velho, das coisas antigas que me ensinaram, para abrir espaço para essa preciosa semente. Eu não sei qual será essa semente. Eu posso não gostar dessa semente. Mas eu sei que essa semente vem de Deus. Então, eu não escuto primeiro e depois começo a cavar. Eu me esvazio primeiro e faço um lugar para essa semente. Então, você recebe essa palavra, você diz sim, amém.
E talvez você não entenda completamente como as pessoas no tempo de Jesus, quando ele disse: "Comam a minha carne e bebam o meu sangue", quando ele estava falando sobre a comunhão e a revelação espiritual de que precisamos receber o corpo dele para ter salvação. Mas ele diz isso e as pessoas não entendem e acabam o deixando. Muitos, diz a Bíblia. Isso é um exemplo dessa semente. Deus, Jesus está lançando a semente. Ele está trazendo esse ensinamento. E esse é um exemplo da semente sendo tirada imediatamente pelo diabo, pelas aves, porque vieram não prontos para receber. Vieram querendo questionar a palavra primeiro em seus corações, vindo com questionamentos. Uma vez que Deus te chamou para ser plantado onde Ele quer que você esteja plantado, uma igreja ungida, e Deus te chamou para lá, Ele está te chamando para ser como uma criança, não cético e orgulhoso. Agora, não é sábio ser como uma criança com todo ministro, porque nem todo ministro é ungido para te ensinar e te equipar para ser quem Deus te chamou para ser. Muitos ministros por aí têm uma mistura de vinho velho. Alguns têm vinho velho e vinho novo, outros têm só vinho velho. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus te chamou para estar plantado em um lugar onde Ele já te mostrou os frutos, tire todo esse ceticismo de dentro de você ou vai acabar como aquelas pessoas que deixaram Jesus. Vocês vêm, ouvem a palavra e depois decidem se quer recebê-la ou não. E quando você diz, não sei, você deixa o diabo falar com você. Você deixa o diabo, o pássaro, arrancar a semente e pode acabar sendo enganado pelo diabo. Pode acabar saindo, assim como as pessoas saíram de perto de Jesus. Os discípulos não deixaram Jesus. Os 12 discípulos não o deixaram. Eles disseram: Para onde iremos? Eles já tinham preparado o coração para não questionar a palavra que Jesus estava liberando, mas prepararam um lugar para aquela semente entrar. Amém? Então, uma vez que você está plantado aqui, estou falando com vocês que estão plantados aqui. Ou talvez, se ainda não tem certeza se está plantado, mas só viu bons frutos, você não precisa vir aqui com ceticismo. Isso só vai te prejudicar. Você precisa ser humilde, puro como uma criança. É assim que você prepara um lugar para a semente vir, para descer e depois coloca o solo sobre ela. Você diz: Sim, eu recebo. Vem, semente. Sim, essa palavra de Deus eu recebo. Ok, agora eu estou colocando o solo por cima, protegendo. Isso significa: Sim, eu recebo essa palavra. E além disso, você medita. Você medita na palavra, você assiste a mensagem novamente. Um dos meus filhos espirituais compartilhou algo, me marcou nos stories testemunhando isso essa semana. Eu não me lembro quem foi, mas a pessoa escreveu: Assisti ao ensino de domingo 3 vezes e na terceira vez recebi muito mais revelação. Foi impressionante. Mas quando você faz isso, é como se estivesse colocando o solo sobre a semente. Você não dá espaço para a semente escapar, para os pássaros a pegarem. Entende? Aleluia. Aleluia. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não vêm com essa reverência que Deus está chamando para receber a palavra. Então, elas vêm e escutam primeiro e depois pensam: é, depois eu volto a ouvir isso. Tipo, Deus está chamando para receber a palavra. Deus está trazendo convicção, mas elas ainda não estão prontas para negar aquela parte delas mesmas. Ainda não crucificaram totalmente o velho homem. Então, talvez não rejeitem completamente e se tornem fariseus, não. Mas pensam: ah, não quero receber isso agora. Então, deixam a semente na superfície do solo. Não protegem essa semente. Não levam aquela palavra a sério. E o que acontece? O pássaro a pega, o diabo a arranca. Você precisa entender que uma das coisas que o diabo mais não quer é que você receba a palavra de Deus, a palavra rema de Deus. Porque é assim que você cresce. É assim que você se torna um vaso maduro de Deus em que ele pode confiar com a sua unção. E assim você pode destruir o reino do diabo e levar muitas pessoas a Jesus. Você precisa estar espiritualmente consciente do quanto o diabo não quer que você receba a palavra e dos esquemas dele para tentar arrancá-la de você. É por isso que algumas pessoas crescem rápido, outras não crescem tão rápido. Estão plantadas em uma igreja onde o fogo de Deus está, mas não crescem rápido.
É por isso que algumas se comportam de maneiras estranhas. Achei que amavam o vinho novo, achei que amavam a palavra de Deus. O vinho novo, por que estão agindo assim? Por que estão postando isso? É porque aquela parte do velho eu ainda não foi crucificada. Então, quando ouvem uma palavra de correção, não estão recebendo aquela convicção, não estão preparando um lugar para a semente crescer. Não estão valorizando a semente e não estão protegendo a semente com o solo. Então, algumas sementes que são plantadas, sabe, acabam sendo desperdiçadas, como se algumas pessoas, por não valorizarem o ensino, estivessem desperdiçando. É como se nem tivessem ouvido a mensagem, porque o diabo arrancou. Pode até voltar e dizer: "Ah, quero assistir de novo a esse ensino. Quero lembrar o que aprendi", mas o diabo já levou a semente. Mas você pode voltar aos ensinos antigos com um coração aberto e então Deus pode plantar uma nova semente. Aleluia. Glória a Deus. Então, o diabo pode até fazer você esquecer o que recebeu. Você pode até ter recebido e dito: "Sim, é verdade, sinto essa convicção. Sim, eu preciso melhorar nisso. Estou agindo um pouco no vinho velho nessa área. Estou sendo julgador nessa área." Sim, aham. É uma boa palavra. Mas de forma casual, sabe? Você leva isso de uma forma leviana. E essa é a diferença, o coração farisaico e o coração puro. Há corações puros que não estão levando a palavra de Deus a sério o suficiente. Estão tratando de forma muito casual. Então, quando você diz sim, eu preciso dessa convicção, sim, mas trata de forma casual, o diabo arranca a semente e você esquece. Você literalmente esquece. O diabo faz você esquecer o que ouviu no ensino. E você até recebeu a convicção, mas não valorizou a convicção e não começou a aplicá-la na sua vida, tomando a decisão de mudar. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Qualquer um de vocês que é chamado à liderança tem a responsabilidade de representar Jesus corretamente, de não deixar o velho eu aparecer de vez em quando, confundindo as pessoas. Isso não parece com o Jesus que estávamos aprendendo? Isso não parece com compaixão? Isso não parece com humildade? Isso não parece com amor? Parece com julgamento. Isso não é o que vemos nossa líder fazer, da forma como fomos ensinados? Não parece que estão imitando nossa líder como ela imita Cristo? Se você está em uma posição de liderança, aqueles que estão sob sua liderança vão perceber essas coisas e isso os confunde. Essa é uma grande responsabilidade se você está em liderança como líderes de pequenos grupos. Vocês que são líderes de pequenos grupos têm uma grande responsabilidade. E não apenas líderes de pequenos grupos. Cada um de vocês é um líder no exército do avivamento de Deus. E eu te digo isso, vocês estão na linha de frente do exército do avivamento de Deus. Este avivamento vai se estender até os confins da terra. Este avivamento é para todo o corpo de Cristo. E há muito mais território para conquistar do que onde estamos agora. Ou seja, vocês estão entre os primeiros. Vocês são líderes, aqueles de vocês que estão plantados, aqueles de vocês que fazem parte do exército do avivamento, aqueles de vocês que disseram sim ao poder de Deus, ao vinho novo, aos princípios e caminhos de Deus. Vocês estão entre os primeiros. Vocês estão na linha de frente deste exército do avivamento. Vocês são líderes. Vocês são líderes. E todos vocês são chamados para ser líderes. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados para ser líderes. Pessoas que representam Jesus corretamente, que se parecem com Jesus, que soam como Jesus, que suas postagens nas redes sociais se pareçam com Jesus. Amém? Aleluia. Então vocês precisam entender que as pessoas estão olhando para vocês como um espelho. Elas querem se tornar mais parecidas com Jesus.
Se você é um líder, e para aqueles de vocês que estão neste avivamento, as pessoas já veem vocês como líderes sem que percebam, porque estão vendo vocês prosperarem, estão vendo a luz de vocês brilharem, e talvez não tratem vocês como líderes, mas estão olhando para você, estão olhando para a luz de vocês. O que há na vida dessa pessoa? Ela tem uma vida abundante que eu quero, então estão olhando para vocês como líderes. E quanto mais vocês apresentam Jesus corretamente, mais elas se sentem atraídas a ouvir o testemunho de vocês, a ouvir vocês falarem sobre Jesus, a aceitar o convite de vocês para vir à igreja, para assistir o avivamento e receber online. Amém. Aleluia. Então as pessoas querem olhar para vocês e verem a imagem de Cristo, semelhança com Cristo. Elas olham para vocês como líderes. Elas querem ver vocês representarem Jesus corretamente. Essa é a responsabilidade que vocês têm e precisam lembrar que, quando se trata de cuidar das sementes que são plantadas, não é apenas sobre o seu crescimento espiritual pessoal, é sobre muitos outros que estão olhando para vocês. É sobre a responsabilidade que Deus já colocou sobre vocês. Amém? Aleluia. Então, as pessoas nunca deveriam ficar em dúvida sobre você. Nunca deveriam ver coisas questionáveis sobre você. Elas não deveriam pensar: ah, isso foi estranho o que fizeram. Isso não parece com Cristo, não parece com o que aprendemos na igreja. Você deve carregar isso no seu coração, essa consciência de que há pessoas observando você. Elas estão olhando com atenção. Eu sei que parece muita pressão, mas quando você entrega tudo a Deus, o jugo dele é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O diabo quer nos dar o jugo dele, e esse é pesado. Deus quer nos dar o jugo dele, que é tomar a cruz e render a vida, mas ele torna isso possível. Ele faz com que seja totalmente possível e não pesado. Então pode parecer pressão, tipo, ah, preciso pensar em todas essas pessoas me observando? Sim, mas não é pressão. É possível com Jesus, mas você precisa tomar a sua cruz. Mas sim, há pessoas observando você. As pessoas estão vendo cada postagem que você faz nas redes sociais. As pessoas estão ouvindo as palavras que você fala. As pessoas estão vendo suas ações. Elas estão observando. E quanto mais você se parece com Jesus, mais você dá exemplo para elas seguirem e se tornarem mais parecidas com Jesus também. Se você puder ter esse temor de Deus e ver a seriedade do seu chamado, isso vai te ajudar, vai te motivar, vai te fortalecer para tomar a decisão de ser uma pessoa que cresce, uma pessoa de boa terra, onde a semente cresce e produz uma grande colheita. Amém? Vocês estão prontos para crescerem? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. É hora de crescer. É hora de olhar cuidadosamente para cada parte da sua vida. Qual parte você ainda não crucificou? Em qual parte você está andando em círculos como os israelitas porque mantém o seu modo egípcio? Qual Egito ainda não saiu de dentro de você? Quando você vê com esse coração aberto, pronto para ser corrigido e convencido, você vai ouvir claramente a voz de Deus, porque Ele quer te transformar ainda mais do que você quer ser transformado. Então, é a hora agora. É hora de crescer como nunca antes. É hora de levar a palavra de Deus mais a sério do que nunca. É hora de agradar a Deus com a sua obediência nisso. Amém? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.